E aí, você sabe que gravei um vídeo depois do outro, né? Por isso que eu tô com a mesma camiseta. Mas essa questão do Cordeiro Receba, ela tá muito conectada com Deus falou. E ultimamente, a melhor resposta da minha experiência pessoal, e que eu tenho medo de dar, tá? Não é sempre que eu dou esse tipo de resposta, porque nem todo mundo tem maturidade para entender. Não que eu seja o mais, mas é porque você vai se aprofundando no relacionamento com Cristo e existem coisas que simplesmente Deus fala. E você faz. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que dizer nem para onde correr. Simplesmente Deus falou. E eu fico impressionado, e aqui é mais um desabafo, tá? Eu fico impressionado porque como que eu queria entender qual foi o momento que Deus falar não se tornou suficiente. Queria entender qual que foi o momento da história em que Deus falar não foi suficiente. O Deus que criou a terra no simples falar. Um Deus que fala, a água sai da rocha. Um Deus que fala, as muralhas caem. Um Deus que fala em um exército de 300 vence sem armas. Vence uma guerra sem armas. Um Deus que fala e as águas do mar se dividem em dois. Um Deus que fala e a tempestade ela se acalma. Eu queria entender, meus queridos, quando que Deus simplesmente falar não é mais suficiente. Sabe, a gente está passando por um processo muito específico de transição agora, onde Deus ele tem dado direcionamentos muito claros acerca de mudança, acerca de transição, acerca de uma nova estação que está se iniciando. E eu não tenho, de longe, eu estou muito longe assim, de ter todas as respostas e também não quero ter. Estou num processo de me desapegar de ter todas as respostas. Entretanto, muitos ainda não se desapegaram disso. E quando eu falo de uma nova estação que está se iniciando, a pessoa pergunta por quê? Eu falo, porque Deus falou. E ao invés disso ser suficiente, o que as pessoas geralmente fazem? Ou melhor, o que nós geralmente fazemos? Porque quando isso é na vida de outra pessoa, eu também tenho essa mesma dificuldade. Né? Estou nesse processo de aprender a discernir melhor, a ter mais fé, sabe? Em acreditar mais na palavra de Deus. Que deveria ser básico na vida de todo cristão. Mas enfim. A pessoa pergunta, mas Deus falou mesmo? Será que isso não é coisa da sua cabeça? Como que ele quer que você vá para um lugar que você não tem a mínima garantia? Mas e a tua vida aqui, e os teus amigos aqui, a tua família? Cara, Deus falou. Deus simplesmente apareceu e falou. Quando que isso deixou de ser suficiente, cara? É claro que existem muitos maus exemplos. Não sei se eu usei o plural correto, hein? Mas existem maus exemplos, né? Ah, Deus me falou isso, sendo que na verdade o que ele diz que Deus falou é algo que vem da cabeça dele, enfim. Muitos usam Deus falou como desculpa, né, para cumprir suas próprias vontades, para manipular pessoas. E eu entendo esse medo, cara. Só que quando é algo que não vai gerar claramente não vai gerar nenhum benefício, quando é algo totalmente incompreensível, quando é algo que não faz sentido, aí sim que a gente tem que entender que Deus falou. Porque muitas das direções que Deus fala não irão fazer sentido naquele momento. E respostas para perguntas que nós temos, nós só teremos no céu. Então muita coisa nessa terra a gente não vai entender. A primeira criatura que questionou, será que Deus falou mesmo? A primeira criatura foi a serpente, cara.
Deus falou pra gente não comer, aí a serpente chega e fala, Deus falou isso mesmo? Será que é isso mesmo? Sabe, eu não quero que seja um simples desabafo, mas também um ponto de reflexão, assim como foi o último vídeo, se você não assistiu. Vou ver se eu coloco aqui em cima. Não é garantia. Mas tá. Entra no canal aí que é o último vídeo. Velho, como que nós nos dizemos crentes, sabe? E o simples ato de alguém dizer, não, cara, essa direção aqui, ela não faz sentido. Provavelmente eu vou ganhar menos, não, provavelmente nem vou ter salário, ok? A mudança de ministério, abrir um novo ministério, enfim. Seja no ministério ou não, tá, gente? Seja um emprego, enfim. Qualquer coisa. Realmente ela parece que é pior, mas Deus falou. Cara, isso aí devia sanar, assim, ó, qualquer questionamento. Porque a gente se tornou sommelier de mover de Deus, parece, sabe? Não, Deus só pode agir da forma como eu acho que ele tem que agir. Se ele não agir dessa forma, então não é de Deus, é fogo estranho. Fala, pô. Igual no vídeo de Asbury, né? Imagina os apóstolos ali reunidos no cenáculo, recebendo antecipadamente o script do descer do mover do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. Falando, mas línguas de fogo, nunca vi isso. Aí outro apóstolo fala, mas como assim a gente vai pregar na língua de outras línguas que a gente nem conhece? Como assim? Realmente não faz sentido, isso não estava na palavra antes. Mas sabe, a frase de Bill Johnson, ela tem sido muito importante para mim nesse momento. No livro Quando o Céu Invade a Terra. Deus não vai contra a sua palavra, mas ele confunde o que nós achamos que entendemos acerca da sua palavra. Por que, que é muito mais fácil nós descrermos numa direção de Deus sobre a nossa vida ou sobre a vida de quem está ao nosso redor? Por que, que é muito mais fácil nós desacreditarmos ou darmos descréditos para moveres de Deus que surgem em determinadas partes do mundo do que nós simplesmente acreditarmos? Sabe, os filtros, eles são muito importantes, mas se eu não tiver maturidade para usá-los, eles se tornam apenas um endeusamento do meu próprio intelectual, do meu próprio intelecto. Então eu me coloco como alguém extremamente intelectual, inteligente e crítico, porque eu olho para o mover e falo, isso aí parece que não é de Deus não. E eu acho que eu estou sendo inteligente por causa disso, eu acho que as pessoas vão me admirar por causa disso, e pode até ser, mas quando a principal ênfase está em angariar favor dos homens, assim como os fariseus faziam, né? Jesus diz ali em Mateus capítulo 23, não lembro o verso agora, acho que é o verso 5, tudo que eles fazem para serem vistos pelos homens. Sabe quando que a gente vai desapegar, cara, dos likes, da reputação, simplesmente porque Deus falou? Se Deus falasse hoje para cancelar o canal, cara, que tá crescendo, cara, eu cancelo, mano. Hoje, né? Porque eu já levei muita paulada para começar a aprender isso que eu tô aprendendo hoje. Se Deus falasse hoje para você, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para um outro lugar que eu ainda vou te mostrar. Então você vai chegar lá no aeroporto, você nem sabe qual passagem você vai comprar. Você vai chegar na rodoviária, você nem sabe qual passagem você vai comprar. Você faria isso, cara? Porque Deus falou. Sabe, a gente sufoca, a gente mata futuras vozes de Deus, vozes proféticas para a nossa nação, simplesmente porque a gente descredibiliza o mover do Espírito Santo na vida deles. Eu vejo muitos jovens surgindo, jovens que jovens, adolescentes que, cara, querem ter intimidade com o Espírito Santo, querem se submeter à liderança do Espírito Santo, mas crescem com textos religiosos extremamente céticos, frios, com coração de pedra. E aí quando o jovem começa a ter essas experiências mais sobrenaturais, aí chega, né, aqueles irmãos mais críticos, assim, fala, calma. Sabe, ter pessoas que já trilharam esse caminho para te discipularem é muito importante. É fundamental. Mas a palavra final é do Senhor. Se está acontecendo um mover de Deus na sua vida, cara,
Se Deus falou algo para você, faça. Independente do que os outros vão dizer. Faça, faça. Porque Deus falou, a gente tem que voltar a dar crédito para as coisas que Deus fala. Deus falou algo que eu não entendi. Faça. Não espere entender. Porque na verdade, se a gente esperar entender, a gente vai ficar anos e anos no mesmo lugar. Deus falou. Que essa possa se tornar cada vez mais a nossa justificativa. Não para ter uma resposta pronta para as coisas, mas porque nós estamos realmente indo para este lugar de encontro, permanecendo neste lugar de encontro e nos tornando mais sensíveis e mais submissos à vontade e à voz do Senhor. Se inscreve aí, deixa o joinha, né? O curtir, igual os jovens falam. Se não for cair teu dedo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.